Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 6. Você vai ver que o Espírito Santo deu a direção desde o início. E nós iremos falar de um assunto que é muito importante. Por isso que você está aqui nessa noite, porque o Senhor quer que você ouça essa palavra. Levítico, capítulo 6. É um livro de leis. Talvez você pense, meu Deus, o que vai falar aí? Levítico, capítulo 6, verso 13, diz assim: o fogo do altar deverá ser mantido continuamente aceso. Não deve ser apagado. Amém? Marque aí a sua Bíblia, ou coloque sobre a cadeira aberta, não sei. Mas vamos orar ao Senhor. Dê a mão para a pessoa que está aí ao seu lado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção nesse tempo da palavra do Senhor. Que esse ambiente seja tomado pela Tua glória e pela revelação da Tua palavra. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Em nome do Senhor Jesus, que nesse tempo apenas haja interferência do Espírito Santo. Nós nos levantamos contra qualquer artimanha de Satanás e declaramos que não tem poder para agir neste tempo da palavra. Apenas o Espírito Santo tem liberdade neste lugar, porque nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Jesus é a pessoa mais importante deste lugar. Nós não estamos aqui por causa de homens nem mulheres, nós estamos aqui por causa de Jesus. E nós te damos o melhor lugar. Nós te damos a honra, a glória e todo o louvor, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar. E nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Queridos, aqui existe uma palavra do Senhor e há uma dica para nós. Olha, o fogo do altar deve ser mantido continuamente aceso. Ou seja, nós podemos entender que este fogo pode se apagar. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando se apaga o fogo, ou quando o seu fogo pode apagar? Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão desanimadas com o sistema, estão desanimados talvez com o salário, estão desanimados com tantas coisas, né? Infelizmente, é comum quando você conversa com alguém, ela estar desanimada em alguma área. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor nos dá uma recomendação que o fogo, o que é o fogo? Essa paixão, este amor que um dia foi derramado sobre nós, deve ser mantido aceso. O fogo de Deus, ele nunca se apaga, né? O fogo que é o nosso Deus, ele nunca se apaga. Mas nós podemos apagar em nós este fogo. O fogo que é Deus, ele continua o mesmo, mas ele pode ser apagado em nós. E aí então, a palavra do Senhor diz que nós temos que manter este fogo. Deve ser mantido continuamente aceso. Então, eu quero que você comece a pensar, como que está a sua empolgação a respeito das coisas de Deus? Faça uma reflexão agora, como que você está? Como que você está aqui nessa noite? Como que você está, o seu pensamento, como que você veio hoje para a igreja?
Como hoje eu estou meio saudosista, eu e a Cris, né? Porque a Cris que começou com essa história. Mas eu me lembro que nós éramos de uma igreja muito grande e nós tínhamos que chegar cedo, né, Cris, para guardar lugar. E agora eu lembro da Zilda, né? Que a Zilda cantava no coral e tal, mas ela guardava lugar, né? Colocava lá a Bíblia. E nós tínhamos que guardar lugar porque a igreja enchia. E nós não gostávamos de sentar atrás, né? Gostávamos de sentar na frente. Então você tinha que chegar cedo. O culto começava às 7 horas. 6 horas você tinha que chegar para ter um bom lugar. E eu me lembro que quando chegava no domingo nós estávamos empolgados pelo culto, porque o que iria acontecer. Como é que está a sua motivação nessa noite? Sabe quando você tem um evento, eu não sei quantos que aconteceram, já aconteceu na sua vida, algo muito importante, sei lá, um casamento, alguma coisa importante. E você fica naquela expectativa. Quantos que já aconteceram isso? Amém? Tem gente que nem dorme, né? Tem gente que nem dorme. Então, há uma expectativa, você fica pensando para chegar aquele dia, para que você possa então ver, né, o que vai acontecer. E como que você está com as coisas de Deus? Você se empolga? Você fica sonhando? Você fica pensando, puxa vida, hoje à noite tem um culto, né? Você está aqui nessa noite empolgado, porque tudo isso diz respeito ao fogo de Deus na sua vida. Você fica como aquela pessoa que não vê a hora de chegar o culto, né? Não vê o momento de estar na casa do Senhor, se preocupa em estar na casa do Senhor, se esforça em estar na casa do Senhor. Como é que está a sua empolgação? Porque conforme estiver a sua empolgação, você vai saber qual é o nível de fogo que está na sua vida. Como é que está este fogo no seu altar? Então faça uma reflexão agora, como que você chegou a este lugar? Você veio porque era domingo, aí se eu não for fica chato, alguém vai me perguntar. Por que você está aqui nessa noite, querido? Qual é a sua motivação? Por um tempo eu ia à igreja porque eu era obrigado. Eu já contei aqui várias vezes para vocês, né? Se eu não quisesse ir na igreja, meu pai dizia, não tem problema, mas ele fechava a porta e eu ficava trancado dentro de casa, porque eu não tinha chave. E naquela época eu era de uma igreja muito rígida, né? E não tinha televisão, e eu ficava pensando, o que eu vou ficar fazendo em casa? Eu vou para a igreja. Até que o fogo do Senhor começou a arder em mim. E agora, às vezes, poucas vezes que eu me lembro que meu pai não foi na igreja, isso é algo raro que dá para pontuar no tempo que ele tem de crente que ele não foi na igreja. Então, eu ia, independente se meu pai ia ou não. Eu ia, às vezes pegava ônibus e nós íamos para outros lugares, né? E viajávamos, porque nós queríamos as coisas de Deus, nós tínhamos sede. Então, aonde havia algo, um evento, alguma coisa, nós estávamos lá. Então, como que está a sua empolgação? Lembra quando você chegou na igreja? Se tivesse culto todos os dias, você estaria todos os dias. Se tivesse culto pela manhã, pela tarde, pela noite, você estaria aqui. E você não reclamava, e não dizia que tinha muito culto. Aliás, você dizia, poderia ter mais. Como é que está a sua empolgação? Talvez no ministério de louvor, talvez se o Moisés dissesse assim, hoje nós vamos ficar o dia inteiro ensaiando. Não, tudo bem. Mas você não vai almoçar, mas a gente come por aqui mesmo, né? Vai na padaria, sei lá, compra pão, enfim. Não tem problema, nós queremos o fogo de Deus aceso em nós. Como é que está o fogo? Como é que está a sua motivação com as coisas do Senhor? As coisas do Senhor são as coisas mais importantes na sua vida? Feche os seus olhos. Faça essa reflexão. Isso é muito importante, porque
Essa palavra vai fazer efeito a partir deste momento. Porque você precisa refletir, como é que está o fogo de Deus em mim? Por que eu estou aqui nessa noite, querido? Por que nós estamos aqui neste lugar? Por que nós estamos reunidos aqui? Muitas vezes nós estamos e viemos por algum motivo, mas qual é realmente a motivação do meu coração? Porque eu quero pode abrir os olhos, eu quero dizer para você, cuidado. O seu fogo, a chama que arde em você, pela devoção ao Senhor, pode morrer. Às vezes nós achamos que isso nunca vai acontecer. Não, isso nunca vai acontecer. Nós podemos ver isso na vida de Timóteo. Lá no capítulo 1 de Timóteo, você vai ver Timóteo falando exatamente dessas coisas. Às vezes nós achamos que isso nunca vai acontecer. Não, eu sempre vou ter o desejo de ir na casa do Senhor, mas pode morrer essa chama. Por isso que a palavra do Senhor está nos recomendando, olha, esse fogo deve ser mantido continuamente aceso, porque ele pode apagar. Talvez você veja pessoas que algum tempo atrás estavam com todo, vamos dizer assim, com todo o gás, e de repente você olha ao seu redor, e aí você não vê mais aquela pessoa na semana, você não vê aquela pessoa mais aos domingos, de vez em quando você vê, e aí você fica pensando, nossa, mas como que estava? E olha como está, o fogo pode morrer. Então, cuidado. E como que isso pode acontecer? Então, nessa noite, talvez esse primeiro momento da palavra você vai ficar meio triste, porque você vai começar a identificar algumas coisas na sua vida. Às vezes, queridos, nós não queremos aceitar a realidade da nossa vida espiritual, e nós ficamos mascarando. Não, eu estou aqui na igreja, então eu acho que já é importante. Claro que é importante. E eu quero dizer que Deus está falando com você que está aqui nessa noite. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Deus está falando com você. Porque nós temos uma mania de dizer, se a Mariazinha tivesse vindo, olha, a palavra é para ela. Não, querido, Deus não fala com ausentes. Deus fala com presentes. A palavra é para você. Às vezes nós queremos denominar que a palavra é para quem não veio. Não, queridos, para quem não veio, Deus vai fazer alguma coisa, mas Ele está falando com você que está aqui. Então existem pessoas que a chama está apagando ou já está apagada aqui neste lugar. Então nessa noite, em nome de Jesus, abra os seus ouvidos. Atenta para a palavra do Senhor. Nós estamos vendo que dia após dia a coisa está piorando e vai piorar mais. Às vezes nós não acreditamos naquilo que nós estamos escutando, né? Em alguma coisa, algum acontecimento. Mas aí vem a semana que vem e acontece coisa pior. E a gente até já se esquece daquilo que a gente chorou, pôs lacinho no Facebook que estava de luto, porque vem uma outra coisa pior. E eu quero dizer para você, não estou aqui sendo advogado do diabo ou qualquer coisa, mas a coisa vai piorar. Mas aqueles que esperam no Senhor, as suas forças vão ser renovadas. A igreja do Senhor, ela não está sendo guiada por essas notícias, amém? Nós não temos como referência essas notícias. Mas eu quero dizer que para que você não seja atingido, você precisa que o fogo esteja aceso no seu altar, na sua vida. O fogo precisa estar aceso. Eu não sei, faz algum tempo que eu não passo, mas eu me lembro que no Museu do Ipiranga tem lá uma tocha, né? Eu acho que ainda continua acesa, porque até aquela pode apagar. Mas é mais ou menos isso, você tem que estar aceso continuamente, o seu fogo tem que estar, a sua paixão pelas coisas de Deus continuamente. E como que pode acontecer esse esfriamento? Tem duas maneiras, vamos dizer assim, simplificar, duas maneiras.
Então, de repente, eu estou na casa do Senhor, cheio de atividades, estou lá com fogo aceso, mas vem algo devastador na minha vida e esfria. Quantas pessoas aconteceram isso? A morte, separação, algo assim muito pontual, trágico. E vem e esfria a sua vida. Então, existem algumas pessoas que o fogo apagou por causa disso. De algo que aconteceu e devastou a sua vida. Então vem o fogo e apaga e acaba com tudo. Mas a segunda maneira, que eu acredito que é o que mais acontece, é algo gradativo. Não é aquela bomba que vem, né, e acaba com tudo. Não, aquele balde de água vem e apaga o fogo. Isso acontece. Mas o que mais acontece é aquela coisa gradativa. Então hoje, e é por isso que a palavra do Senhor diz que é bom que você seja quente ou frio. Morno é um problema. Porque morno não é nem quente nem frio. Aí fica naquela meia temperatura. Mas a tendência do morno o que é, querido? É esfriar. A tendência do morno nunca é esquentar. Se não tiver uma chama lá, o morno vai se tornar frio. Mas existem pessoas na sua vida espiritual, na sua carreira cristã, que é morno. Então ele não é aquela pessoa que não é tão ausente, às vezes tem algumas funções na casa do Senhor, mas não passa daquilo. Você não vê uma busca. E aí o que acontece? Então começa uma coisa gradativa. Então um dia eu libero uma coisa, eu deixo de fazer uma coisa, um dia eu deixo de orar, um dia eu deixo de ler a Bíblia, aí um dia eu não venho numa terça, eu não vou numa casa de milagres, vai indo. Algo sutil. Começa de pouco em pouco. Existem pessoas, queridos, eu quero dizer que não é o lugar, mas vamos dizer, alguém que senta nas primeiras cadeiras. Mas aí um dia ele já, hoje eu vou sentar lá no meio. Glória a Deus que aqui eu estou vendo acontecendo algo diferente, né? Está vindo uma onda de trás para frente. Mas assim, uma pessoa que você sabe que sempre sentou ali na frente, e aí um dia ela está no meio, daqui a pouquinho está lá atrás, está tudo bem, mas aí daqui a pouquinho você já não consegue, não vê mais a pessoa. Gradativo, aos poucos na sua vida. Então hoje eu deixo de orar, hoje eu deixo de ler a Bíblia, hoje eu deixo de estar em alguma atividade, de repente eu sou de algum ministério, hoje eu deixo uma coisa, aí hoje eu deixo outro. Os antigos, querido, faltar de domingo, acho que o Pedrinho pegou essa época, era a coisa mais terrível do mundo, quando um crente faltava de domingo. Era melhor, né? Claro que não, mas eu quero que você entenda, eu acho que era melhor dizer que pecou do que faltar domingo. Mas aí é uma coisa gradativa, aí depende, no domingo, eu tenho tanta coisa para fazer, eu trabalho a semana inteira, então hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí vai gradativo, aos poucos, se esfriando, se esfriando, se esfriando. Então essas são as duas maneiras. Alô, como que você está, querido? Você está naquela fase devastadora que veio algo e acabou, pagou de uma vez, ou está gradativo? Comece a perceber nessa noite, queridos, é o tempo do fim que nós estamos vivendo. Às vezes a gente acha que não vai acontecer. Não, eu acho que é assim mesmo. Não é assim mesmo, querido. Nós precisamos nos posicionar hoje à noite. É tempo de nós tomarmos uma posição. Queridos, nós não estamos aqui, desculpe a palavra, para esquentar essas cadeiras. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. E nós não estamos aqui como no serviço, que nós temos que ir, porque se a gente não for, não tem pagamento, então a gente não se sustenta. Porque nós não vemos as coisas nas nossas mãos, mas tome cuidado, queridos, você quando não está aqui, você também não está recebendo alimento. E você pode morrer. E aí então o que acontece, queridos? Nós começamos esse processo gradativo, e vamos indo, e de repente a gente já acha normal algumas coisas.
Antes algo que você abominava, que às vezes você falou até mal do seu irmão. Hoje Moisés não foi, o que aconteceu? Mas daqui a um tempo eu estou igual. E eu acho cômodo, eu acho legal. Não sinto mais falta. Tanto faz eu estar aqui como não estar, a mesma coisa. Mas eu quero que agora nós vamos entrar num raio-x, num diagnóstico. Talvez você vai começar a identificar algumas coisas. E eu quero falar qual é a evidência que a chama está se apagando na sua vida. Existem algumas coisas que vai mostrar para você. A madeira no fogo é um combustível, não é? Assim é nas nossas vidas a palavra de Deus, é um combustível. Quando eu começo a deixar a palavra do Senhor, é uma evidência que a chama está apagando. Quando eu começo a deixar a palavra do Senhor, um dia eu leio, outro dia eu não leio, depois eu pego um versículo e falo, não, esse negócio aqui é complicado, e assim vai, e assim vai. Começo a deixar a palavra de Deus. É uma evidência que a chama está apagando. Outro dia eu estava no ônibus, nem lembro para onde que eu estava indo. E aí eu vi um rapaz, 6 horas da manhã, estava indo trabalhar, 6 horas da manhã na minha frente com a Bíblia. E eu vi claramente que ele ia trabalhar, mas ele estava levando a Bíblia. E não tinha uma pessoa que não olhasse. E a Bíblia dele não era assim, desse tamanho não, era daquela grandona mesmo, com letras grandes. Sabe aquela Bíblia que é desse tamanho com a letra grande? E ele dentro do ônibus, lendo a Bíblia, depois ele desceu no mesmo ponto que eu e foi andando na minha frente com a Bíblia. Queridos, nós não podemos deixar a chama apagar. Nós não podemos nos apartar da palavra. Como nós ouvimos hoje de manhã aqui, acho que foi de manhã que a pastora falou, a respeito de algumas pessoas que falam muito bonito. Não é, pastor? Falam muito bonito. E aí você começa a dizer, você acha que é de Deus, você acha que Deus está no negócio, que fala bonito. Mas se você não lê a palavra do Senhor, você é enganado. Se você não tem a palavra do Senhor, se você não medita nela como diz, medita nela de dia e de noite, você acaba achando que é. Às vezes, nós achamos que tem coisas na Bíblia que não existe. Nós achamos que é versículo. Não é? A gente acha que é versículo. E não tem nada escrito disso na Bíblia. Às vezes nós nos enganamos. Por exemplo, uma coisa clássica. Lá quando está Elias e Eliseu, então qual que é o clássico? Às vezes tem até corinho de fogo que fala, né? Que Eliseu foi levado numa carruagem de fogo. Foi nada. A carruagem de fogo passou e Elias foi elevado ao céu no redemoinho. Mas a gente acha que é versículo, que ele foi na carruagem de fogo. Ele não foi na carruagem de fogo, ele foi no redemoinho. E aí então, nós começamos a acreditar que existem algumas coisas. Por exemplo, eu venci o mundo. Jesus fala, eu venci o mundo. É claro que nós temos entendimento que nós venceremos, mas às vezes a gente usa isso. A Bíblia fala, e vós vencereis. Não, a Bíblia não fala isso. Ele fala que Jesus venceu o mundo. Claro que nós estamos em Cristo Jesus, mas você entende? Porque nós não lemos a palavra do Senhor. E aí a gente cria versículo. A gente cria historinha que não existe, porque eu não conheço. Então, queridos, como é que está a sua vida com a palavra do Senhor? Como é que está a sua leitura? Como é que está, onde está a sua Bíblia? Está em cima da estante, né? Antigamente nós falávamos estante, mas não é. No rack, em cima da televisão, no Salmo 91. O Salmo 91 muda de cor, né? Você pega a Bíblia, você já sabe que tem o Salmo 91, porque as páginas é diferente. Salmo 23, faço da palavra amuleto. Nós precisamos da palavra do Senhor aonde? No nosso coração. Eu escondi a tua palavra no meu coração.
Então a chama está apagando, querido. Quando você não consegue entender que a palavra do Senhor é totalmente necessário para a sua vida. Até porque os crentes, existia uma igreja em um lugar que se chamava Bereia. Então todos os pastores, vamos dizer assim, que pregavam naquele lugar, o que acontecia? Quando a turma chegava em casa, ela ia olhar se estava conforme a palavra. Queridos, quando você começar a fazer isso, você pode ter certeza que as pessoas que pregam aqui, nós vamos se preparar muito mais. Porque o que acontece? Muitas vezes nós ouvimos qualquer coisa, nós ouvimos algumas historinhas e nós achamos que está na Bíblia e ninguém procura e está tudo certo. Querido, você tem que olhar, você tem que ver aquilo que está falando. É isso mesmo que está acontecendo, querido? Mas muitas vezes nós não nos preocupamos com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor apenas é um enfeite. Tem que passar disso. Continuando. Como que eu sei que a chama está apagando na minha vida? Quando a minha vida de oração muda. Eu não consigo mais orar como antigamente. Eu não oro mais como antigamente. Tem duas coisas aí. Uma coisa que é terrível, é que eu acho que eu estou tão espiritual que eu não preciso orar mais tanto como antes. Queridos, por mais espiritual que você esteja, você precisa orar muito mais ainda. Às vezes nós achamos que um tempo só que nós temos de oração aqui na casa do Senhor é suficiente. Não é. Porque a oração é o momento que nós temos intimidade com Deus. Amém? Às vezes, o que mais acontece aqui na igreja é uma oração intercessória. Nós intercedemos por algumas coisas. Não é um tempo de oração que você vai ter intimidade com Deus, eu quero dizer assim. É mais uma intercessão que nós fazemos aqui. Mas na sua casa, no secreto, como diz a palavra do Senhor, você precisa dobrar o seu joelho. Você precisa orar. E isso eu estou falando não só para você, mas para a minha vida também. Então, muitas vezes, nós paramos, nós achamos que está tudo bem na nossa vida espiritual. Então, eu não preciso orar muito, não preciso orar. A chama está apagando, querido. Porque, começa a pensar como que era no início. Se tinha vigília, você ia. Se tinha monte, você ia. Se tinha oração aqui, você ia. Se tinha oração com os mais velhos, você estava. Com os mais novos, qualquer lugar. Onde tinha oração, até no velório, se tinha oração, você ia. Né? Pegava oração até no velório. De repente, se você pegar um velório pentecostal aí, é uma bênção. Mas aí depois a gente já acha que não precisa orar tanto assim. Para quê? Ainda, queridos, nos nossos dias ainda, nós somos tão agraciados, porque eu sou de um tempo que eu tinha que dobrar o joelho e não tinha musiquinha de fundo não, tá? E não tinha o pastor falar assim, não, você ore da maneira que você achar melhor. Que isso, era de joelho. Amém? De joelho. E se visse a pessoa, o máximo de pé, né? Se visse alguém sentado, misericórdia. Sabe o que o diácono educadamente fala assim? Rapaz, por favor, você quer ajoelhar? Aqui não é jeito de você orar, não. Mas muitas vezes, eu não quero dizer que de outra forma, não. Nós hoje temos entendimento que nós podemos orar de qualquer forma. Mas eu quero que você entenda que muitas vezes nós não valorizamos esse tempo de oração. Nós não entendemos que esse tempo de oração é para a sua vida. É bênção para a sua vida, não é para a igreja. Às vezes nós estamos aqui achando que nós estamos orando pela igreja. Não, você está orando por você. E é tão interessante, é tão poderoso que nós vemos o exemplo de Jesus. Jesus orava. E ele precisava orar, querido? Naturalmente não. Mas ele dizia, eu tenho que orar, eu tenho que mostrar para eles que eles precisam orar. E a oração de Jesus não era igual a nossa não, querido. Em alguns momentos ele suava gotas de sangue. Eu acho que aqui que ninguém ainda orou dessa forma. Como é que está a sua vida de oração, querido?
Esse é um dos sinais que a chama está apagando. Outro sinal. Eu sei que você pode até falar qualquer coisa a esse respeito, mas eu tenho que falar aquilo que o Senhor manda. Como que está a sua frequência à casa do Senhor? Eu não estou falando com aqueles que não podem estar por algum motivo, que trabalha, enfim. Mas nós sabemos da nossa vida, nós sabemos o quanto que nós podemos estar na casa do Senhor. Como é que está a sua vida? Você vai saber se a sua chama está se apagando exatamente por esse desejo de você estar na casa do Senhor, estar misturado com as coisas de Deus. Quando nós não colocamos como prioridade estar envolvido com as coisas de Deus, é porque talvez a chama esteja apagando. Então quando você pensa nas coisas de Deus, você pensa dessa forma: não, hoje é o dia do Senhor, eu vou estar na casa do Senhor. Outro sinal que a chama está se apagando, sabe? Quando você se doa menos para as coisas de Deus. No começo nós falamos, conta comigo. Se tiver que limpar a igreja, eu limpo. Se tiver que limpar o banheiro, eu limpo. Se tiver que carregar aqui as coisas do Ministério de Louvor, eu carrego. Se tiver que oferecer meu carro para levar. Então, nós nos doamos totalmente, qualquer hora. Quantos que já ouviram ou já falaram isso, né? Pode contar comigo, pastor, para qualquer momento. Mas depois eu já não... hoje não dá, né? Hoje eu tenho que fazer isso. Isso não dá para mim fazer. Olha, eu não limpo nem a minha casa. Não, olha, eu não sei. Nós vemos pessoas, às vezes, e nós vemos as pessoas que se doam, nós achamos que ela é metida, né? Nossa, não sai da igreja, quer se aparecer. Já muda a história, né? Tá louco, só tem eles. Só eles fazem isso. Por que só eles? Porque talvez há uma doação. Deus quer contar com todos aqui na sua obra, amém? Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: você é cooperador da obra de Deus. Acho que foi na terça-feira que eu falei aqui. Quem somos nós para que o Senhor olhe para nós e diz assim: olha, eu quero fazer a obra junto com você? Quem somos nós? Mas Ele quis assim. Ele te chamou para você construir junto com Ele uma obra. Amém? Ele te chamou, Ele escolheu, Ele quis isso. Então, eu começo a me doar menos. Né? Eu começo a colocar concessões. Hoje dá, hoje não dá. Deixa eu ver aqui, minha agenda. Acho que vai dar para mim. Aí vira, sabe o que? Um trabalho voluntário. De vez em quando eu dou alguma coisinha para o Senhor. A chama está apagando, querido. Sabe quando eu sei que a chama está apagando? Quando eu começo me coloco na defensiva do meu estilo de vida. Sabe? Aquela história, não, olha, eu estou assim porque está acontecendo isso, isso, isso. Olha, eu estou fazendo isso porque está acontecendo. Então eu começo a me defender do meu estilo de vida. Eu mudei e aí eu começo a me defender. Não, porque eu trabalho. Não, porque é isso. Porque aconteceu aquilo. Porque, olha, como que está? Eu estou cheio de dívida, então não tem como eu fazer isso. Enfim, eu começo a me defender do meu estilo de vida. A chama está apagando. Um outro sinal que a chama está apagando. Eu começo a perder a alegria de servir a Deus. Eu começo a servir a Deus como uma obrigação. Se eu não fizer, fica chato. Se eu não for, vai ser chato, né? Às vezes nós fazemos as coisas para não ouvir alguma pessoa falar. Querido, não adianta. O Senhor diz para nós servir ao Senhor com alegria. Não adianta eu querer fazer algo que não está no meu coração. Então a alegria começa a diminuir de servir ao Senhor. Você já não é tão alegre como no começo. Esse é um dos sinais que a sua
chama está apagando. Talvez esse seja algo mais drástico, mas aí nós começamos a duvidar de Deus. Sabe, de vez em quando você fala, mas será que eu vou conseguir mesmo? Será que é isso mesmo? Principalmente com palavras proféticas. Será que vai acontecer? Eu começo a duvidar. É um sinal que a chama está apagando. Porque quando a minha chama está acesa, queridos, eu posso ouvir a palavra mais louca do mundo. Mas a minha chama está acesa e eu digo, eu sei que vai acontecer. Não sei como vai ser. Talvez quando você ouvir uma palavra, naquele momento, naturalmente você fica pensando, será que vai acontecer? Mas depois, se a chama estiver acesa, você vê que vai acontecer. E você começa a viver aquilo, por mais longe que esteja. Existem pessoas aqui nessa noite que ouviram palavras proféticas, mas que parece que agora você já acha que na sua vida não vai acontecer. É porque a chama está apagando. Mas nessa noite vai acender. Deus te trouxe aqui porque Ele quer acender a sua chama. Ele quer acender novamente. Mas aí você começa a duvidar. Acho que não é para mim. Essa história, eu ser pastor, isso nunca vai acontecer. A última que eu quero falar, de uma evidência que a chama está apagando, e essa é muito séria. Você começa a parar de prestar atenção nos sussurros do Espírito Santo. Porque lembra quando houve aquela manifestação que Deus não estava no terremoto, Deus não estava nos grandes sinais, mas aí o que acontece? Deus veio no silêncio. Então, muitas vezes, nós temos uma facilidade para ouvir ao Senhor em um terremoto. Sabe? É aquela palavra que te chacoalha. Eu já contei aqui para vocês inúmeras vezes, de uma pessoa que eu conheço. Então, Deus, quando falava com ela, usava algum profeta, e tinha que ser aquele profeta mesmo, cheio do fogo. E uma vez eu vi uma pessoa, né, e entregou a palavra para essa pessoa que eu estou falando. E aí, então, depois a pessoa caiu e não sei o quê. Depois eu falei, fulano, mas o que Deus falou para você? Ele falou, não sei. Eu falei, mas como que você caiu? Ele falou assim, que a unção eu caí. Nem no terremoto não estava adiantando mais. Esse é um sinal. Porque, queridos, muitas vezes o Senhor não vai falar de uma forma assim tão violenta. Mas Ele vai falar com um sussurro, mas quando a minha chama está apagada, eu não consigo ouvir o sussurro do Espírito Santo, a voz suave. Normalmente o Senhor fala conosco no sussurro. Tem umas exceções, né? Uns terremotos que o Senhor faz. Eu me lembro uma vez que o Senhor estava falando comigo no sussurro e eu não... Como diz, eu vou usar uma palavra do meu pai, de nordestinos, eu estava moco. Quantos já ouviram essa palavra? Moco? Né? Eu estava moco, surdo. De vez em quando meu pai falava, você está moco, Dan? Minha mãe fala para o meu pai, né? E somos surdos, parece que a gente não ouve, né, pastora? Parece que a gente não ouve, fala lá de trás, não ouve. Então o Espírito Santo está no sussurro e nós temos esse problema, não ouvimos. Aí então o Senhor usa de terremoto, eu já contei aqui para vocês. Estava eu em um congresso, e aí o Senhor já tinha falado comigo muito tempo, né, a respeito do ministério profético, e eu disse, eu não quero isso. Eu vi as pessoas se movendo, falei, eu não quero isso, eu e Irani, não quero saber disso. E aí começou um mover e tal, e eu dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, eu cansei dessa história, né? Agora eu quero um negocinho calmo, tal. Amém. E eu já vinha falando isso, o Senhor falava comigo, né? E eu fingia que não estava ouvindo, E naquele dia começou aquele mover, e eu estava de joelho do lado da Irani e tal. E eu falava assim, e aí um homem começou a rodear aquele ginásio, era um ginásio de esporte.
E ele marchando, rodeando aquele ginásio, eu olhei assim, cutuqueira, falei, eu não quero aquilo na minha vida, não. Senhor, eu não quero essas manifestações, chega. E eu estou lá, né? E aí, de repente, o Senhor manda uma anã entregar uma palavra profética para mim. Queria dizer uma anã. E aquela moça, anã, parece que ela virou uma gigante. Porque quando ela chegou na minha frente, eu estava de joelho, então deu certinho a altura, ela pôs a mão assim na minha cabeça. E falou assim para mim, o Senhor falou para mim, né? Você não quer dar lugar para o meu espírito agir? Eu tenho poder para fazer você andar com o carro na cabeça. Aí na hora me veio aquela imagem, andando com o carro na cabeça. O que você quer? Deixar o meu espírito movendo em você ou você andar com o carro na cabeça? Aí eu fiquei pensando, bom, vai chamar a atenção de qualquer jeito. Então eu vou fazer a vontade do Senhor. Porque eu imaginei aquela cena andando com o carro na cabeça. E Deus tem poder, querido. Às vezes nós achamos, mas Deus tem poder. E eu falei, eu não quero andar com o carro na cabeça. E eu falei, vou dar lugar para o Espírito Santo. E aí veio aquele mover, e saiu Irani e o homem. Ficamos rodeando aquele ginásio, acho que umas 2 horas marchando. Acabou o evento e eles tinham que entregar o colégio, que era uma vigília, tinham que entregar o ginásio, e o pessoal limpando, tirando as cadeiras, e nós lá. Mas aí ajuntou mais gente, aí expulsaram a gente. Desde aquela época, Berna, que nós somos expulsos. E jogaram, e nós ficamos lá na frente, na praça que tinha em frente ao ginásio, na unção do Espírito Santo. Então, de repente, a chama está apagando, nós não ouvimos o sussurro mais. Como é que está? Você conseguiu se identificar num desses sinais? Mas existe uma esperança. Há esperança para aquela árvore que está morta, ao cheiro das águas. Então, querido, como que eu posso recuperar o fogo de Deus na minha vida? Primeira coisa, eu tenho que reconhecer como eu estou. Não adianta eu querer passar, né, fazer aquela coisinha bonitinha, como se diz no ditado para inglês ver. Então você nessa noite reconheça como que você está diante do Senhor. Pergunte para você mesmo, como que eu estou? Como é que eu estou? Não adianta, nós queremos esconder, nós podemos esconder dos homens. Os homens podem olhar para nós e achar que nós estamos cheios do Espírito Santo, mas Deus nos conhece. Então se pergunte, como é que eu estou? Faça essa reflexão. Primeira coisa, se você quer recuperar esse fogo, você precisa reconhecer como você está. Às vezes nós damos um de coitadinho, né? Ah, Senhor, eu estou assim por causa disso, daquilo. Não, queridos. A chama tem que estar acesa continuamente sobre o altar. Não depende de estar bem ou estar mal. Precisa estar aceso. Então eu preciso reconhecer. Outra coisa que recupera o fogo de Deus na minha vida, que reacende, é eu me lembrar daquilo que me traz esperança. Então, lembra daquela época aonde você estava com todo o fogo? Você lembra as obras que você fazia? Então comece a se lembrar disso. Como é que era? Como que eu me importava? O que eu fazia? Como que eu dirigia a minha vida? Então, talvez você ouça eu falar algumas coisas, e eu tenho que falar daquilo que eu vivi, não é que eu estou fazendo propaganda, mas eu tenho que falar daquilo que eu vivi, de coisas práticas. Então me lembro de uma época que o Senhor diz, dobre o seu tempo de leitura da palavra. E aí então eu dava desculpa para o Senhor, mas eu não tenho tempo. O Senhor falava para mim, dobre o seu tempo de leitura. E aí às vezes eu chegava em casa, porque eu trabalhava, levantava cedo, 4 e pouco da manhã, ia trabalhar, depois eu ia para a faculdade, e aí então eu chegava em casa 11 horas, 11h30, quase meia-noite, e aí eu tenho que ler a Bíblia. E aí eu dormia, né? Eu cochilava lendo a Bíblia.
E aí um dia o Senhor falou assim, melhore essa qualidade de leitura. O Senhor falou comigo dessa forma. E eu disse, Senhor, o que eu vou fazer? É como se, Ele não me falou, mas é como se Ele tivesse falado, se vira. E aí eu pensei, eu falei, meu Deus, como que eu vou vencer esse sono? Aí eu olhei para o vaso sanitário da minha casa e disse, bom, eu vou fazer uma loucura. Subi em cima, peguei a Bíblia e fiquei lendo em cima do vaso. Porque eu falei, se eu cair, se eu dormir, eu vou cair, vou me machucar, então eu tinha medo de não cair, ficava lendo a Bíblia sentado em cima do vaso. Então vamos nos lembrar das primeiras obras. O que você fazia, as loucuras que você fazia? Nós não medíamos distância, né, Cris? Perdia trem, depois ia, não sei, lá do outro lado, lá em Arthur Alvim a gente ia, eu, a Cris, numa vigília que tinha lá. Depois ia trabalhar. Eu me lembro uma vez que o Senhor falou para mim fazer um propósito, e eu ia fui a semana, acho que você foi também a semana inteira na Deus Amor, né? Porque era a única igreja que abria à noite, que a gente sabia que tinha culto à noite, de madrugada. E lá vai nós. E os homens, dá licença, Moisés, eles faziam assim, ó, punha o dedo assim, se o cabelo passasse no vão do dedo, você não entrava. Ou senão ele falou assim, tem um barbeiro ali, um irmãozinho que cortava, não é, Cris? Sim, não é, Cris? E ainda tinha que mostrar a carteirinha, porque era um cuidado deles, porque era segunda, terça-feira à noite, o que uma pessoa quer na igreja se não for crente doido? Crente, não, doido. Então nós tínhamos, e passávamos por essa revista, as mulheres, então nem vou contar o que tinha que ser. Né? Mas Deus nos deu tanta unção, tanta graça, queridos. Então nós temos que olhar essas primeiras obras. Então se nós temos alguma coisa hoje, é por causa daquilo que nós fizemos. Olha, queridos, eu quero dizer a você, que eu espero que você não esqueça de nada dessa palavra, mas se você sair daqui com isso que eu vou falar, que é uma revelação do céu, que o Senhor falou comigo hoje, dentro daquele mistério de ontem, dessa madrugada da semente, sabe o que o Senhor falou para mim? Que tem muitas pessoas que ficam reclamando daquilo que estão vivendo. Mas sabe o que é? Sabe o que acontece? Que semente que você plantou? Você falou isso? Que semente que você plantou? Porque nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Aí então às vezes nós ficamos chorando miséria. Ah, por que isso? Mas o que você plantou, querido? Qual foi a semente que você plantou? Então se você plantar uma boa semente de oração, de jejum, e for essa semente, você vai plantar, você vai colher grandes coisas no Senhor. Então tudo depende do que você está plantando, querido. Qual é a semente que você está lançando hoje? É uma semente de terceira categoria, sabe? Ou é uma boa semente, algo selecionado que você está cuidando? Qual é a semente que você está plantando no seu casamento? Qual é a semente que você está plantando na sua família, no seu ministério? Porque nós queremos ser grandemente usados pelo Senhor. E às vezes eu via grandes homens, grandes mulheres de Deus, e eu falei, eu quero ser igual. Mas aí quando você ia ver, querido, a vida da pessoa, era uma vida de entrega. E eu ficava enlouquecido quando eu via alguns professores meus da escola dominical, por exemplo, a Marina, que tinha os encontros, ela ficava arrebatada 2 dias lá. Eu dizia, mas Senhor, eu quero, mas queridos, uma vida de renúncia, nunca se casou. Não é porque ela tem problema, sabe? Nada disso, que às vezes vê essas pessoas e falam, porque acho que não gosta de homem. Nada disso, querido. Ela entregou a sua vida para o Senhor. Ela fez essa opção. Ela já esteve aqui em uma conferência profética, ela veio junto com o Zé Roberto, não sei se vocês lembram. Não é uma mulher bonita, mas está lá na Itália há anos, e a igreja do Senhor está crescendo. Uma mulher.
Então essa semente que ela plantou, ela deu a vida dela. E aí é por isso que ela era arrebatada. E às vezes a gente cai de paraquedas na janelinha e já está. Qual é a semente que você está plantando, querido? Eu quero orar para os milagres acontecer, mas eu não oro, não tenho intimidade com Deus. Não vai ter. Outra coisa que eu trago o fogo do Senhor é quando eu tenho uma vida de arrependimento. Porque o fogo se apaga também com o pecado. Mas quando eu tenho uma vida de arrependimento, quando eu realmente me arrependo, não remorso, é arrependimento, o fogo de Deus vem. Como é que você está, querido? A palavra do Senhor, eu amo Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não podemos ser conformados. Às vezes nós nos conformamos com algumas coisas nas nossas vidas. É assim mesmo. Né? Essa é a nossa tendência, essa é a minha tendência. Com o passar do tempo a gente se conforma. Mas nós temos que ser inconformados. Não podemos aceitar. Amém? Nós não podemos aceitar. Como que eu posso retomar o fogo de Deus? Retomando a palavra do Senhor. Então quando você sair daqui, querido, comece a retomar o seu tempo de leitura. Comece a ler a palavra do Senhor. Para nós encerrarmos, como que eu posso ter esse fogo novamente na minha vida? Buscando a Deus diariamente em oração. Faça um plano de oração. Ainda que não dê para você orar, sei lá, algum tempo maior, mas faça períodos de oração. Mas aonde você sabe que não vai ser incomodado, porque você sabe aquele amigo que eu tenho, né? Que, em nome de Jesus, um dia ainda eu vou trazer ele aqui. De vez em quando acontece, esse final de semana, então, eu falei para a Rosa, acho que eu profetizei uma coisa ruim, né? Ele fez um comentário comigo que não, olha, queridos, eu me assusto. Aí a Rosa fala assim, mas você não está orando? Né? De vez em quando eu tenho que ouvir, né? Ela falou, mas você não está orando? Porque ele ligou para mim, disse assim para mim que não estava com vontade de ir na macumba. Não estava com vontade. E na mesma hora o Senhor me deu uma direção. Eu falei, você não falou para sua mãe de santo? Eu falei, porque aí vem o terror, porque eles são pressionados. E dito e feito. Sabe o que ela falou? Você sabe que se você não viu o que acontece. E eu fiquei bravo com ele. Eu falei, olha, você sabe, né? E pode acontecer alguma coisa para você não ir. Aí sábado de manhã ele liga para mim e fala assim, Daniel, eu estou com conjuntivite. Aí eu pensei, falei, então você não vai, né? Então, né? Eu falei, você sabe que você não pode ir, você vai pegar ônibus, etc, etc e tal. Eu falei, você não tem óculos de sol? Eu falei, né? Mas é verdade. Mas ele disse assim, não, mas eu falei para minha mãe de santo, ela falou que não tem problema. Mas, queridos, muitas vezes, o que acontece? Nós temos que ter esse tempo de oração, de busca. Então, porque você vê que os filhos das trevas, eles buscam de todo jeito. De todas as formas. E às vezes a gente, qualquer probleminha, hoje estou com dor na unha do dedinho. Quantos já deram essa desculpinha? Eu já dei. Mas eu não vou porque eu estou cansado. Vamos aumentar nosso tempo de oração. Outra coisa, quando nós tiramos o foco dos nossos problemas e fazemos a vontade do Senhor, qual é a vontade do Senhor? Que eu ajude o meu próximo. Sabe que isso faz o fogo voltar quando você começa a ajudar o seu próximo? Porque aí o que acontece, querido? Você está vendo, né? Vou falar uma outra palavra antiga, que a pessoa está na pindaíba. Aí você diz assim, eu tenho que estar melhor que ele para ajudar, né? Isso te traz fogo novamente, quando você começa a ajudar o seu próximo. Por isso que é muito bom a visão que nós estamos inseridos. Discipular, porque aí você tem uma responsabilidade. Você começa a entender que você precisa estar bem para que você possa ajudar as pessoas. E isso é muito bom. Quer ver uma coisa que é excelente quando você faz um propósito com uma pessoa? Olha, me ajude em oração, vamos orar juntos.
Quantos já experimentaram isso? Levante a sua mão. Orou com uma outra pessoa e aquilo te trouxe um novo ânimo. Então, querido, comece a fazer isso. Se junto com o seu irmão, fala assim, olha, eu estou precisando de algo. Então vamos fazer um propósito aqui, nós dois juntos, vamos orar. E você vai ver que o fogo do Senhor vai vir na sua vida. É algo sobrenatural. O fogo do Senhor volta novamente a acender na minha vida quando eu confio totalmente no Espírito Santo. Quando eu dou totalmente liberdade para o Espírito Santo, quando eu não ponho reservas. Eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida, como Ele quer, da forma que Ele quer. Quando eu começo a reparar o meu altar, lembra de Elias que o fogo desceu? Como foi que o fogo desceu? Quando ele reparou o altar. O que é o altar? A minha vida, a sua vida. Só houve manifestação do fogo de Deus quando ele reparou o altar. Querido, só vai haver fogo de Deus quando o altar da sua vida, a sua vida estiver totalmente acertada. Só vai haver fogo de Deus quando eu der o meu melhor ao Senhor. Elias deu o melhor. Ele preparou as vasilhas, ele pegou tudo que ele tinha que fazer, ele deu o melhor para que o fogo descesse. E para nós encerrarmos, ofereça ao Senhor aquilo que você tem de precioso. O que é precioso para você? Ofereça um sacrifício precioso ao Senhor. Muitas vezes nós queremos receber as bênçãos do Senhor, mas não queremos sacrificar. Hoje de manhã eu li a palavra do Senhor, não é eu que inventei. Vocês conversam com Deus, mas o Senhor diz que o reino de Deus é tomado à força. Querido, se você não lutar, ninguém... Olha, o Senhor não disse, olha, vem, que tudo que vocês quiserem vai acontecer. Nada disso. Se alguém está falando isso, isso não é palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é tomado à força. Olhe para a pessoa que saiu do seu lado e diga assim, se esforça. O reino de Deus, em outras versões, diz, é tomado com violência. Querido, nós temos que trabalhar. Amém? Nós temos que trabalhar. Então não dá para ficar assistindo. É muito bom assistir, ouvir. Você que vai ouvir depois essa palavra, é muito bom. Glória a Deus por essa tecnologia. Mas o reino de Deus é tomado à força, querido. Não dá para ficar só com isso. Nós temos que lutar. E nós temos que ter uma motivação certa. Coloque-se de pé. Quando nós temos uma motivação certa, o fogo de Deus vem. Elias tinha uma motivação. Ele queria declarar, ele queria mostrar a diferença de servir ao Deus vivo. O Deus vivo respondia. Feche os seus olhos. Oh, aleluia. É necessário que o fogo seja aceso continuamente no seu altar. Nessa noite, todos com os olhos fechados. Como é que está o fogo? Oh Deus, comece a olhar a sua vida. Eu estou olhando a minha vida nessa hora. Como é que está o fogo? E eu quero dizer que o fogo do Senhor muitas vezes não é visível, viu? Não fique pensando, acho que o fogo está porque eu pulei ontem, eu caí ontem. Não, isso é só manifestação, isso não é fogo. Não quer dizer que o fogo está aceso, não. Amém? Não é isso que eu quero dizer. Não estou falando desse fogo. Mas eu estou falando daquilo que arde em você. Jeremias dizia que o fogo do Senhor estava nos ossos dele. Tem um cântico, um louvor, que está sendo muito cantado por aí. Quem sabe um dia chegue aqui também, não sei.
Mas eu sei que muitas pessoas conhecem, diz assim, deixa queimar, deixa queimar. Há um fogo em nós. Jeremias diz que esse fogo está nos ossos. Quantos aqui já sofreram alguma coisa no osso, ou tem algum problema no osso? Levante a sua mão. É complicado, né? Agora vocês imaginam fogo. Jeremias diz, esse fogo estava nos meus ossos. E aí ele estava nessa narrativa, ele dizia assim, que ele não queria mais profetizar para aquele povo, ele não queria. Mas existia um fogo que estava nos ossos dele. E ele tinha que fazer. Você consegue identificar isso nos seus ossos? Então nessa noite, vamos deixar queimar este fogo. Vamos deixar queimar, porque a palavra do Senhor diz que é para nós estar acesos. E para que esse fogo, querido? É para que eu e você faça a obra do Senhor. Para que eu e você faça a obra do Senhor.